Beleza, pessoal? Estamos ao vivo, Aí sim. né? Nas duas plataformas aqui, Instagram e Facebook. Mais uma live, né, de domingo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marcela. E eu sou o Felipe. Nós somos do Cafeína Fitness and Movement. E todo domingo a gente vem aqui fazer uma live especial para vocês, tratando de temas específicos, falando mais sobre a nossa ideia, que é ter o corpo equilibrado, né? Sim, E hoje sim. a gente vai fazer uma live super bacana falando sobre os 5 pontos e os 5 erros de uma pessoa que quer ter o corpo equilibrado, né? Sim. Então hoje nós vamos falar desses 5 erros, né? Uhum. Comuns. Sim, sim. Não são só eles que existem, tá? Mas hoje a gente vai abordar esses 5, que a gente acha muito importante nessa jornada de vocês quererem um corpo equilibrado, tá? Exatamente. Então vamos lá. A Marcela vai ditando os temas e a gente vai decorrendo com eles. A discussão. Então, o primeiro ponto, assim, que a gente... o primeiro erro que a gente viu, que acho que é mais interessante a gente falar, é assim, aquela pessoa que não tem clareza do que é um corpo equilibrado, né? Justamente, ela acha que ela sabe o que é o conceito do corpo equilibrado, mas ela não tem a total clareza, a total certeza do que é, né? Isso daí é um erro muito gritante no processo que atrapalha muito, né? Com certeza, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, beleza, estou trabalhando isso, estou melhorando minha postura, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro, só que realmente ela não entende, né, o conceito de corpo equilibrado, ela não sabe para onde está indo, né, que nem a Alice fala, Alice não, o gato fala no País das Maravilhas, fala assim, se você não sabe, você não tem clareza para onde você vai, onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir, né? Então qualquer coisa que você estiver fazendo vai estar equilibrando o seu corpo. Exatamente. Você está coçando o dedão, está equilibrando o corpo, tá? Se você acreditar nisso, né? Entendeu? Então se você não tem a clareza, você não sabe realmente como definir este corpo equilibrado, o que vai ser cada coisa disso, vai ficar difícil. Então qualquer coisa que você estiver fazendo vai servir. Então não é bem assim. Você tem que entender, enxergar com clareza quais são os aspectos importantes para você ter um corpo equilibrado, tá? Então, vamos citar alguns? Um aspecto, assim, que eu vejo para deixar o corpo equilibrado, né? O nosso corpo mais movimentado, né? Possível para fazer movimento é justamente trabalhar a mobilidade, né? Trabalhar a amplitude de movimento. Não adianta você querer fazer atividades físicas, né? Fazer movimentos, se você tem restrição, você não consegue, por exemplo, pegar um objeto lá na prateleira de cima porque eu tenho uma restrição no ombro. Isso daí é importante. Você ter, um componente importante. Você ter toda a sua amplitude, sua capacidade, ou melhor, capacidade não, toda a sua liberdade de movimento, né? Que nem, por exemplo, por que uma pessoa manca? Por que uma pessoa é manca ou aconteceu de ela mancar? Porque uma perna tem uma mobilidade, uma amplitude, vamos dizer assim, e a outra perna tem uma amplitude menor. Então, com esse compasso, ela anda de um jeito, anda de outro, anda de um jeito, anda de outro. Então, não, a gente não está assim tirando sarro, mas é um exemplo simples que faz todo mundo enxergar, todo mundo perceber o que é assim, essa questão da mobilidade, né? Por que é importante, por que é legal da gente ter ela igual, assim, ter equilibrada no nosso corpo. Exatamente. Porque muitas pessoas falam, tudo bem, eu faço mais aqui com o braço direito e com o braço esquerdo eu faço pouco, eu faço ali, mas tá tudo tranquilo. Não precisa fazer com o outro lado, né? Entendeu? Só que quando a pessoa começa a enxergar que, assim, a perna fica manca, mas e o braço não fica manco? Fica também. Então, é isso que acontece. Fica assim, né? De tanto que você usa um lado, você acaba ficando torta, né? Tipo, escoliose, um ombro mais elevado que o outro. Aí você começa a ter dor aqui, né? Não sabe o que tá acontecendo, dor de cabeça. Não tem nada a ver. Eu acho que isso daí é enxaqueca, coisa do cérebro. Tem que ir no neurologista pra investigar. Só que mal sabe você que você é toda torta, né? E às vezes esses problemas estão vindo daí. Aí, então, a gente falou, mobilidade. Outro ponto importante de quem
para saber do corpo equilibrado aí, a gente conseguir definir ele, então, para dar mais clareza para a galera. Para quem não tem, né? Clareza. Eu acho que a questão da pessoa enxergar as funções das articulações. Porque assim, beleza, eu sei que eu faço isso, eu sei que eu consigo agachar, eu sei que eu consigo fazer não sei o que, eu sei que fazer não sei o que lá. Aí as pessoas falam, que nem a gente aprende na escola, tronco, membros, tal, tudo aquilo lá da educação física básica, que a pessoa leva para a vida, tal. Aí chega no médico e não consegue, às vezes, se explicar, ou é o que a gente falou, ter clareza mesmo, ou mesmo chega na academia para treinar, tá? Falando do médico, da academia, às vezes a pessoa quer correr, aí maratonista, tá? Ou quem curte fazer aí só a corrida de final de semana, os longões, né? Aí beleza. Essa pessoa não entende como funciona, por exemplo, o tornozelo, o joelho, o quadril. E assim, fica muito claro que às vezes a pessoa tem canelite, às vezes a pessoa tem dor no joelho, às vezes a pessoa tá com dor nas costas. Todas essas possíveis dores que surgem, a gente joga a culpa nas costas, a gente joga a culpa no joelho, no tornozelo, mas ela é uma causa de um desequilíbrio de alguma outra parte do corpo, não necessariamente de onde está a dor, que é o que a gente sempre explica para o pessoal, para nossos alunos, para o pessoal aqui do Cafeína, que assim, que às vezes não é o problema em si, ele é consequência do problema. O problema está em outro lugar, é um desequilíbrio possivelmente de articulação, é um desequilíbrio de força. Então, se a pessoa conseguir enxergar como essas articulações estão, como elas funcionam, isso vai ajudar a entender onde está desequilibrado. Sim. Então, isso já dá mais clareza para você. Com certeza. Entendeu? A gente já consegue enxergar bem melhor do que a gente enxergava antigamente o nosso corpo. E aí, complementa com o que você falou da mobilidade, né? Porque assim, se você sabe, por exemplo, quais são as funções, como que cada articulação se mexe, aí se movimenta, o que ela faz em si, aí você vai conseguir enxergar e falar assim, beleza, agora eu sei da mobilidade, agora eu estou percebendo que essa articulação tem menos mobilidade que a outra, né? Aí você falou também de entender como o corpo funciona, como cada articulação funciona, né? Também tem o lado, né, que eu disse da mobilidade, também tem da estabilidade que entra também. Esse é o terceiro ponto. Que você falou, né? A estabilidade. A partir do momento que eu sei como que meu corpo funciona, eu sei que eu preciso ter mobilidade, movimento, amplitude de movimento, eu também tenho que saber e eu descubro que eu tenho que ter estabilidade, eu tenho que deixar o meu corpo firme. Não adianta ter amplitude de movimento, ser uma pessoa móvel, mas eu não sei controlar ele, eu não sei estabilizar ele. Né? Eu tenho que ter o controle desse movimento que eu aprendi a ter, né? Eu tenho movimento amplo, mas eu tenho que saber controlar até onde eu posso ir, eu não posso passar do ponto. Senão isso também gera lesão. Então, né? a gente fala muitas pessoas falam assim de estabilidade, 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 mas a gente precisa ter a clareza que essa estabilidade não é uma questão de você ficar se equilibrando lá na corda bamba, ficar em cima daquela meia bola que tem na academia e ficar pulando, ou fazendo exercício de equilíbrio lá, alguém fica tentando te derrubar. Não, essa não é a questão da estabilidade. Estabilidade, vamos pensar num conceito assim. Quando a gente fala de estabilidade, pensa numa estabilidade financeira. É você poder variar, é você poder fazer várias coisas e ter dinheiro para isso. Exatamente. Tá? E aí no nosso corpo a estabilidade é a mesma coisa. A gente conseguir fazer vários movimentos controlado e ter respostas do nosso corpo aguentar esses movimentos. Isso é estabilidade. A gente pode transferir isso como controle. A Marcela estava falando assim de controle. Então, é muito a relação de controle. Às vezes a pessoa pensa que estabilidade é você ter o corpo duro, rígido, né? Tipo, sem, por exemplo, fazer um movimento, mas sem deixar ele movimentar. Não é bem assim. Você ter o controle do movimento que você está fazendo. Não adianta nada você ter uma estabilidade muito forte, aí você não consegue, inclusive, nem movimentar o corpo direito. Então, você tem que ter um balanço entre movimento e estabilidade que vai gerar o controle, né? Isso daqui é o equilíbrio,
né? Eu tenho um movimento que sai fluido, mas na hora que eu consigo parar, eu paro, na hora que eu tenho que avançar, eu avanço, e temos uma harmonia dentro do nosso sistema locomotor, né? É a estabilidade entre um músculo e outro trabalhando, né? É isso que a gente... E aí a gente conseguir ter o controle disso, né? Isso que se traduz a estabilidade que a gente fala, tá? E assim, ai, mas nossa, isso são conceitos complexos, difíceis. Meu, a gente levou aqui menos de 5 minutos pra vocês entenderem isso. E assim, e isso te dá mais clareza, faz você enxergar muito mais os outros pontos que a gente vai falar. Então, aqui a gente conseguiu fechar, acho que tá ótimo. Excelente, né? De clareza, o ponto 1, que é você conseguir enxergar o que você precisa para ter esse corpo equilibrado, tá? Como é o conceito, o que você precisa pontuar para saber, pô, meu corpo tá equilibrado ou não tá? Eu sei como funcionam minhas articulações, eu sei se essas articulações têm mobilidade ou se eu tenho estabilidade e controle delas. São os 3 pontos aí para você ter clareza em si. Sim. Do primeiro ponto que a gente disse. Que é o corpo equilibrado. Do corpo equilibrado. Segundo ponto. Segundo. A pessoa acreditar que tem um corpo equilibrado, mas não tem, né? É aquela pessoa assim que gosta de fazer muitas atividades, né? Faz de tudo na vida, gosta de pedalar, gosta de sair para passear com o cachorro, gosta de fazer escalada, enfim, gosta de fazer de tudo. Ela acredita que ela tem um corpo totalmente equilibrado porque ela realmente gosta de atividade física, mas ela não tem. Mas... Essas pessoas às vezes até têm aquela estética, falam assim, nossa, eu sou magro, ou, tem um corpo definido, ou vai lá, tem muita força. Exatamente. Tá? Mas na hora do vamos ver, tá sempre se machucando, cheio de lesões, de contraturas, porque o corpo dela, ela gosta muito de fazer aquela atividade física. Mas às vezes o corpo dela não tá tão preparado, tão equilibrado, né? Que eu falei, da estabilidade, com mobilidade e tudo mais. E às vezes ela fica muito tempo lá, vai na fisioterapia, volta e meia ela tá lá no ortopedista, volta e meia ela tá tomando um remédio para tirar dor, né? Porque ela não entende, né? De onde tá vindo essas dores, esses problemas. Porque ela realmente acredita que ela tá top, né, pra fazer lá o... Tô condicionado. Tô condicionada, ela acha... Só que... Tem muitas coisas que estão por trás. Eu vou dar uma dica... Uma dica não, vamos lá. Vou dar uma forma fácil de você saber, você perceber aí se o seu corpo tá equilibrado ou não tá. Aí, como a gente faz isso? Você tem ideia? Antes de eu falar, eu quero saber se a Marcela... Não tenho ideia. Raciocinou aqui. Tenho ideia. Não acompanhei seu raciocínio. Não? Então, beleza. Ó, a forma básica aí. Você vai começar uma atividade, ou você vai, sei lá, fazer alguma caminhada, uma corrida, praticar seu esporte, e você sente que você tá todo travado. Você fala assim, nossa, eu vou começar, tô lá, nossa, pai amado, parece que eu tô... parece que eu vou ter que dar tranco para ligar o carro. Entendeu? Empurrado, jogar entendeu? Na você. Isso já é um sinal. Outro sinal, você acabou sua atividade, aí passou, aquela forma que todo mundo fala, genérica, que é mais prático, esfriou o corpo, começou a sentir que nem um velho lá. Nossa, parece que o caminhão passou por cima. Virou o thriller, né? Aí você pega e fala assim, tá, essa pessoa tem um corpo equilibrado pra você? Acredito que não, né? Porque se ela tivesse bem condicionada depois de um exercício, de uma atividade... Não é condicionado, né? Não vamos falar condicionado, vamos falar equilibrado. Porque assim, condicionado, você pode estar condicionado, mas nada significa o que a gente está falando aqui, é o que a gente está deixando. Às vezes essa pessoa que é condicionada, ela acha que ela é equilibrada. Só que não, ela só está condicionada. Que nem várias galeras aí correm, várias pessoas correm 10, 20, maratona... só que aí chega depois, o que acontece? Acabou a maratona, desmonta. Vira um thriller, entendeu? Sim. Por quê? Tá condicionado para fazer aquilo, consegue fazer aquilo. Treinou bastante, né? Treinou bastante. Tem capacidade só que não tá equilibrado. Tem capacidade de força muscular, né, para aguentar correr. Só que não tá equilibrado. Aí o que acontece? Acabou a prova, acabou o que fez, vai ficar lá 1 mês, 2 na fisioterapia, reabilitando, fazendo por quê? Porque não tá com o corpo equilibrado, tá?
E aí, para uma pessoa comum, o que acontece? Às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa em casa, faz um movimento brusco, que é comum. É comum a gente fazer movimentos bruscos. Vai lá, trava as costas, sente dor no ombro, pescoço. Vai limpar a casa, né? Vai limpar a casa, não estava tão acostumada assim a fazer uma faxina geral, sente as costas, né? A musculatura, travei. Então, porque é normal quando a gente faz umas, assim, para as pessoas comuns do dia a dia, para a pessoa que, vamos falar assim, que não é condicionada, é normal essa pessoa ficar com dor muscular, ficar com aquele cansaço, mas não acabar todo travado, com dor, do nada se machucar. Isso é um sinal que o corpo estava desequilibrado. Se a pessoa sente essas dores, esses problemas por mais de 24 horas, né, se segue por mais tempo, muito provavelmente ela deve ter se lesionado, se machucado, né? É diferente, por exemplo, quando você faz um exercício, você fica cansado momentaneamente por algumas horas, ou mesmo aquela dorzinha, né? Que às vezes a gente faz muito movimento e tal, aí fica aquela dorzinha no músculo, às vezes fica dor na coxa e tal. Você lembra que treinou, né? Aquela coisa que, puxa, nossa, tá pegando aqui, ó, peguei pesado no treino. Mas isso é normal. Ou no dia a dia, na limpeza mesmo. Fiz a limpeza toda lá, nossa, tô destruído, o corpo todo dolorido e tal. Isso é normal. Isso é momentâneo. Agora não fazer a limpeza e parecer depois virar o thriller, né? Ficar tudo travado. Você lembra durante os bons dias lá que tipo, nossa, pegou, hein? Ou seja, você não estava preparado, não estava equilibrado para aquilo, né? Então, ou seja, uma faxina não deveria ser algo pesado, né? Para o nosso dia a dia, né? Deveria ser algo comum. Eu quero abrir uma aspas aqui, puxar um parênteses lá do tema 1, do ponto 1 que a gente falou. Então, a gente está no 2, a gente falou do 2, então, que é a pessoa achar que é equilibrada, mas não é. O ponto 1 a gente falou da clareza. Dentro da clareza e dentro desse, a gente tem aí um que anda entre os dois pontos, que é a pessoa confundir, tá? Condicionamento com equilíbrio. Porque, assim, um corpo equilibrado não necessariamente é um corpo condicionado. Por exemplo, eu posso ter um corpo equilibrado e não fazer nenhuma atividade física. Eu posso ter o corpo equilibrado e não fazer nada em casa, assim, em casa, ou eu posso ter o corpo equilibrado e ser sedentário. Posso. Pode. Agora, eu não posso ter um corpo equilibrado, mas eu posso ser condicionado, entendeu? Então, isso é uma diferença. Então, cada um está num ponto. Agora, o que é o ideal para um atleta, para uma pessoa que quer praticar atividade física? Condicionar e equilibrar. Porque um vai ajudar o outro. Então, você vai ter mais longevidade, você vai conseguir ter mais qualidade no seu esporte, mais qualidade na sua atividade. Exatamente. Você tende a se afastar menos por motivos de dores, lesões. Você tende a, por exemplo, ficar uma temporada inteira tranquilão lá, treinando forte, pesado, se você tem o corpo equilibrado, com o mínimo risco de se lesionar, né? Você tende a ter uma temporada, meses, anos de treino assim, conseguindo treinar numa boa, né? Isso se você tem o corpo em perfeita harmonia e equilíbrio, né? Isso aí é muito bacana. Acho que conseguimos fechar esses dois pontos. Os dois pontos. Tá, então, beleza. clareza e você saber realmente se você tem ou não um corpo equilibrado. Exatamente. Agora vamos para o terceiro ponto. É aquela pessoa que acredita que nunca poderá equilibrar o seu corpo, né? Acho que você já deve ter ouvido alguma pessoa, assim, um parente seu, que fala assim, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir mais fazer nada na minha vida, porque eu tô toda arregaçada, não sei o quê. Essa pessoa é a pessoa também que fala que porque eu sou assim, não dá, eu sou diferente. Eu nasci assim. É porque... uma Gabriela da vida, né? Então, eu sou assim, eu nasci assim, vou ser pra sempre assim. Então... Só que... E essa pessoa tem também, assim, dentro dela, ela acha que ela é a especial. Eu vou falar com você. Aí, se você é essa pessoa, você não é a especial. Seu caso não é único desse caso. Às vezes pode ser que você seja único, pode ser que é uma coisa surpreendente, pode. Mas na grande maioria das vezes, 99%, você não é especial. Não adianta você ficar aí falando, arranjando.
desculpa, porque muitas vezes isso é desculpa para não agir, desculpa para ficar cômodo. Na tá? zoninha de conforto lá, no casulinho lá, protegido. Ai, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer nada na minha vida, então eu não vou fazer nada. Vou continuar aqui. Sim. Na verdade. Uma coisa que vários empresários falam, e essa frase veio do empresário famoso chamado Flávio Augusto. Tá? Muitas pessoas aqui devem conhecer ele. Ele fala, crescer dói. Crescer dói. Então, para você sair da onde você está, se você quer melhorar, se você quer evoluir, se você quer ter um corpo equilibrado, pode ser que vai doer. Só que se você ficar fugindo da dor, se você ficar dentro dessa zona de conforto, você vai ficar sempre regredindo. Que nem uma borboleta, falando do casulo, né? A borboleta tá lá dentro do casulo. Você acha que ela não sente dor na hora de romper aquela casquinha lá, na hora que ela tem que passar a asa dela, na hora que ela tem que esticar? Você acha que ela não sente dor? Você acha que o corpo dela tá... Você acha que ela quer ficar pra sempre lá dentro do casulo, não vendo o mundo lá fora? Eu acho que não, né? Então a borboleta, ela quer sair do casulo, dói, cansa, sim. Mas vai valer muito a pena, porque aí você vai descobrir um mundo de possibilidades, né? E até tem uma coisa engraçada que assim, a borboleta, se você ajudar ela a sair do casulo, dá problema. Dá problema. Porque aí ela não vai conseguir evoluir da forma que ela precisa. Se você fizer por ela, na verdade, entendeu? Né? Abrir o casulo por ela. Se você falar assim, ai que dó, vou abrir o casulo da borboleta, tá? Ela tá sentindo dor, ela tá não sei... Faz parte da evolução dela sentir essa dor. Por quê? Porque ela precisa se fortalecer para conseguir voar, para conseguir fazer várias coisas. Agora, se você tirar ela sem ela enfrentar ela própria, sem ela se experimentar o corpo, sem ela se perceber, às vezes ela não consegue voar, às vezes ela não consegue ter o tamanho certo de asa, às vezes ela tem vários problemas aí que podem surgir. Então, é a mesma coisa que a gente fala aqui. Se você ficar nessa de, ai, alguém tem que vir fazer aqui, vou te ajudar. Meu, você não vai sair do seu casulo. Nunca mais. Aí o que vai acontecer? Se você sair do seu casulo, pode ser que você saia. Mas primeira oportunidade que tiver, você vai se machucar, você vai ter problema, ou às vezes você nem vai conseguir aí sobreviver fora do seu casulo. Entendeu? Você tá tão mal acostumado, tão despreparado pra vida lá fora, né? Que na hora que você vai expor a prova, vem lá, vamos supor, se é uma borboletinha, vamos lá ver um predador te come. Porque você não tem a asa preparada pra voar. Né? Por causa daquela preguiça, aquela falta de vontade de ir lá, tentar batalhar pra conseguir melhorar sempre, né? Então, o seu caso não é exclusivo, né? A gente fala assim, muitas pessoas falam assim, mas eu sou assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho dor aqui. Mas, gente, dá pra gente conseguir fazer muitas coisas. A gente consegue, com o movimento, tentando equilibrar o corpo, a gente consegue solucionar a grande maioria dos nossos problemas físicos, tá? Grande maioria. Exceto quando a pessoa nasce, né? Um problema congênito, enfim, alguma outra coisa mais grave. Mas a grande maioria das vezes a gente consegue dar uma solução, mostrar o caminho. Só que quem tem que se movimentar é a pessoa. É que a pessoa né? não é que a pessoa não enxerga, mas a pessoa não entende uma coisa que também eu vi outro famoso falando, que assim, esse famoso foi o que ele fala assim, as chaves da vida. O que são as chaves da vida? Você enfrentar você mesmo e você ler. Essas são as duas chaves mais importantes que a gente tem na vida. Por quê? Você enfrentar você mesmo, você vai crescer, você vai evoluir, você vai se entender e você vai conseguir se respeitar o outro. Por quê? Porque você está se conhecendo, você está se desafiando. E ler, por quê? Não tem quase nada no mundo que ainda não foi escrito. Então tudo que foi... Agora imagina, você aí que acha, eu sou especial, eu sou diferente, é o meu caso, nossa, mas você não sabe, é eu, nossa, minha dor, meu... Cara, quantas pessoas tem no mundo hoje? 7 bilhões? Acho que é 8 bilhões, né? 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo aí. A gente não dá pra saber certo porque toda hora tá nascendo e morrendo, então... Mas, em média, aí vamos falar assim, 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Você acha que ninguém teve a mesma coisa que você, ou faz a mesma coisa que você,
Ou acha que o seu corpo é diferente? Se fosse diferente, você era extraterrestre. Você tava lá na NASA, filho, sendo estudado. Ou você estava sendo estudado, deixa eu falar. Não Se o é? seu caso fosse exclusivo, algum médico já ia, tipo, não vem aqui, a gente precisa fazer uns testes em você, gente. Você é um caso exclusivo no ramo da medicina, você tem que ter uma análise, né? Isso Primeira daqui é coisa, novidade. você ia ter vários patrocinadores, você ia ganhar um monte de coisa. Uau. E esse médico que te atendesse ia ficar rico porque ele descobriu um caso inédito. Uma doença diferente, um negócio fora do comum. Mas você acha, outra coisa, se você acha que dentro desses 7,5 bilhões de pessoas, você acha que não teve uma pessoa que teve o mesmo problema que você e que melhorou? Que conseguiu fazer E aí? a evolução ou equilibrar o seu corpo, que é o que a gente está propondo Tenho aqui. certeza absoluta que o seu caso não é exclusivo. Eu tenho certeza que uma outra pessoa que teve a mesma, igualzinho, mesmo caso, mesmo motivo, mesma origem de problema, não tenha se recuperado. Assim, É algo muito difícil, né? Mas muito provavelmente. O que a gente quer deixar claro com isso, a gente quer mostrar para vocês, falar assim, olha, pode ser que você ainda não conseguiu uma forma de fazer isso. Por isso que eu falei aqui as chaves da vida. Quem falou isso foi o Will Smith. Ele falou isso se eu não lembro, foi numa formatura, alguma coisa que ele tinha sido convidado, e ele estava palestrando sobre isso, e aí ele falou que uma das chaves da vida era você ler. Por quê? Você lê, você consegue entender. E assim, pode ser que hoje você não conseguiu ainda equilibrar o seu corpo das formas que você viu aí. Por exemplo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz de tudo e não consegui equilibrar o meu corpo. Tá bom, você falou que fez de tudo. Você leu todos os livros que existem no mundo? Não. Então por que uma das chaves da vida é isso? É ler. Porque algum lugar vai estar escrito alguma coisa que vai te ajudar. Algum lugar vai ser o que vai resolver o seu problema, que vai equilibrar seu corpo. Por exemplo, a gente está falando aqui. Pode ser que o que a gente propõe aqui, a forma que a gente faz, não te equilibre o seu corpo. Mas a forma que a gente está falando vai fazer você buscar outras formas que vão levar você a ter um equilíbrio completo do seu corpo. Porque, entendeu? Conhecimento é poder. A partir do momento que você tem essa noção, você tem essa clareza, né? Você tem essa consciência de que você consegue, você sabe como e você quer descobrir coisas a mais, você vai atrás. Então você fala assim, isso daqui ainda não é o suficiente. Foi muito bom, aprendi muitas coisas, né? Me mostrou muitas verdades que antes eu não sabia. Mas eu ainda preciso de mais, eu sou uma pessoa super curiosa, eu preciso entender mais, eu vou buscar mais a fundo. Aí você vai buscar informação na internet, em livros, atrás de especialistas, né? Assim, a informação é infinita. A gente está mostrando a primeira fase, né? A primeira faceta, a primeira página do que você pode fazer para melhorar seu estado atual, né? Aí cabe um universo de possibilidades. Então, só para fechar esse tema, como é então, sobre o que a gente mostrou, essa terceiro ponto. Sobre a pessoa que acredita que nunca poderá ter um corpo equilibrado. Certo. Né? Então, se você acredita nisso, possivelmente, nesse ponto 3, nesse terceiro erro, o problema maior é você acreditar nisso mesmo. Porque se você buscar, de alguma forma, algum jeito, já teve alguém que fez. Então, se teve alguém que fez, é possível você chegar. Ou seja, seja uma pessoa insatisfeita com o que você tem. E outra, vou dar outro ponto. Se você achar que seu caso é mesmo o diferente, o mais complicado de todos, sabe o que você pode fazer? Chegar e conseguir fazer o impossível, melhorar o seu caso e vender essa solução. Exato. Por quê? Você vai ter uma coisa que ninguém teve até hoje. E se você tem uma coisa que ninguém teve, possivelmente você tem uma chance aí de ter muito mais sucesso. Tá? Então agora vamos pro quarto erro. Que é a pessoa acreditar que ficar parado é melhor do que se movimentar. Esse é um erro muito gritante, né? Que eu vejo assim que a galera acha. Complemento 3, né? Complementa. Ponto 3. Então se você acha que o seu caso é fora do comum, e você acredita que realmente ficar se resguardando, não vou fazer nada, vou ficar em casa sentadinha, vendo a vida passar ali na varanda lá, é melhor do que você movimentar, então você está redondamente enganado, tá? Então, ou seja, ficar parado, gente, não vai resolver nada, só vai te deixar cada vez mais desequilibrado e mais deteriorado, né? Igual o Felipe adora dar exemplo de carro, né? Então imagina lá que você tem um carro lá todo bonitão, que você
um carro, sei lá, dos anos 50, mas ele tá todo bonitão assim por fora. Você adora dar aquela polida no carro, mas ele tá lá parado na garagem. Você, toda vez que você limpa, dá aquela polida, você joga aquele pano por cima pra não empoeirar, mas você não sai pra dar uma volta com ele, porque você fala, não, deixar ele lá, senão ele vai estragar. É um carro de relíquia, né? É um carro valioso, Jesus amado. Não vou andar com esse carro. Um dia você falar assim, nossa, eu vou dar uma ligada nesse carro, você acha que o carro vai pegar ou não vai? Você acha que o carro vai funcionar, o motor ou não vai? Porque, pessoal, quanto mais você deixa de se movimentar, menos o seu corpo vai ser preparado para aquilo, para o movimento. Nosso corpo nós nascemos para nos movimentar, né? Nossos ancestrais foram homens das cavernas, né? Indígenas, quem sabe, né? Pessoas que andavam muitos quilômetros por dia, mais de 10 quilômetros por dia, pessoas que carregavam peso, pessoas que tinham uma atividade física muito intensa, né? E hoje em dia a gente se movimenta cada vez menos, né? E esse fato, assim, da gente não se movimentar vai gerar muito problema pra gente, né, Felipe? Então, o que muitas pessoas acham, assim, a gente dá exemplo muito de carro, né? Que é o que você falou. O carro é mecânico, o carro é uma coisa, sei lá, uma máquina. Tá, tudo bem. A máquina pode ser que às vezes até funcione, pode ser que não, pode ser que... Só que pensa, a máquina, ela só tem a inteligência a partir de que você liga ela. Ou agora está surgindo aí as inteligências artificiais do Google, da Alexa, o Bixby, que você tem. São várias coisas que, assim, aos poucos essa coisa vai aprendendo, né? E se você parar de falar com essas inteligências artificiais, elas param de aprender. E aí o que acontece? Elas ficam... bobas, né? Não bobas, mas elas perdem a capacidade delas de agir, de fazer as coisas que tem, as ações que ela faz. De atender as suas necessidades. De fazer as ações. E isso. assim, se a inteligência artificial, ela já perde assim, ela já tem esse problema, imagina o seu corpo. Você acha que o seu músculo, o seu cérebro, você não se acha inteligente? Você acha que o seu corpo não é inteligente? Sim, Então, se você parar de movimentar, se você ficar paradinho, eu tô desequilibrado, então vou ficar quieto, porque aí eu não vou ter problemas. O seu corpo vai desaprender mais coisas ainda, e aí vai ficar mais difícil de você se equilibrar, vai surgir mais problemas ainda. Por quê? Porque você vai ficar ultrapassado, o seu corpo vai desaprender as coisas, ele não vai aprender nada se você não usar ele. Sim. Tá? Outra coisa que eu gosto de fazer o exemplo é que, assim, movimento é vida. Se você pegar lá naquela máquina naquela máquina não, onde você afere os batimentos cardíacos, tá assim, né? A onda, né? A onda do batimento cardíaco. Aí você pega o que é importante? Essa onda estar em movimento ou ela está parada. Então, se você estiver parado, você não está tendo vida, seu corpo não está tendo vida. E assim, sem vida a gente morre. O nosso corpo, ele vai regredindo. Pensa assim nos idosos. Não sei se você, com certeza você já viu algum idoso aí na sua vida, ou passou pela sua vida, ou às vezes tem hoje. O que eles fazem? Eles são condicionados, às vezes pela família, pelas outras pessoas, a ir parando, ficando sem se... não vai varrer isso, não vai fazer aquilo. Vai tirando as atividades desse idoso. Aí o que vai acontecendo com esse idoso? Vai ficando mais frágil, vai começando a mancar, vai começando a ter problemas. Por quê? Porque não utiliza. O corpo começa a ficar muito debilitado, começa a ficar sem função, vai perdendo aquilo. Exatamente. E aí, perdendo isso, começam a surgir muito mais desequilíbrios. Às vezes surgem tantos desequilíbrios que o corpo não tem mais condição nem de se equilibrar em pé direito. Aí acontece muitas vezes as quedas. Aí, por exemplo, você fala lá para um idoso, para de varrer o chão, você vai se machucar. Não vai igual as plantas, você vai escorregar na água, no chão da água, na água molhada, né, no chão. Para de fazer isso que vai cair todos os objetos em cima de você. Aí um dia esse idoso, ele para de fazer tudo que você mandou. É um belo dia, por um acidente, ele ficou tão desacostumado a trabalhar, a fazer atividade física, né? Aí no dia que você viu ele fazendo algum movimento lá, ele caiu no chão, tropeçou.
Não falei pra você não parar de fazer as coisas, ó, tá vendo? Você caiu, machucou, quebrou a perna, tá vendo? Mas não é por isso, não é porque você sempre alertou aquele idoso para ele parar de fazer atividade, é justamente porque você pediu para ele parar de fazer atividade que ele perdeu as condições físicas dele, entendeu? O idoso, ele tem o tempo dele de resposta mais lento? Tem, mas ele ainda tem capacidade física para realizar, mas no tempo dele, né? Nós que já somos mais ativos, às vezes a gente não tem essa paciência de esperar o idoso fazer, ir lá, abrir a geladeira, pegar, lavar a louça. A gente não tem essa calma de esperar o idoso fazer no tempo dele. E aí, esse é um erro muito gritante, gente. Tá. É um erro muito importante. O idoso, então, a gente mostrou para as pessoas que se a gente tira a atividade física, esse idoso cada vez vai ficando mais frágil. Sim. Agora, o seu corpo, o seu músculo, o seu sangue, a sua pele, o seu olho, o seu cabelo, ele tem a mesma composição química do idoso? Tem. Então, você acha que do jeito que o idoso fica, você acha que você, Também pessoa, você atleta, você, quem estiver aí assistindo, não vai ficar dessa forma? Vai. Com certeza você vai ficar debilitado, você vai ficar frágil, você vai desequilibrar o seu corpo. Uhum. Pode ser que o idoso seja de uma velocidade, pode ser que você seja de outra, mas acontece do mesmo jeito. Então, que nem, vou dar uma dica não, outra informação aqui, outra forma de pensar. Por exemplo, muitas pessoas fazem isso com os idosos, né? De fazer eles ficarem sem atividade. O que o trabalho faz com muitas pessoas hoje em dia? Ficar sentado o dia inteiro. E aí o que acontece com a pessoa que fica sentada o dia inteiro? Perde muitas vezes o desequilíbrio de ficar em pé. Por quê? O corpo dela ganha muito mais equilíbrio, muito mais noção de ficar sentado. Então, aí na hora que você vai ficar em pé, por muito tempo, ou fazer alguma atividade em pé, começa a surgir dor nas costas, dor no joelho, dor no tornozelo, dor no... Por quê? Porque está desequilibrado. E aí o que você precisa fazer? Você precisa voltar à atividade para equilibrar a balança. Sim. Agora, uma coisa que eu fiz esses tempos. Minha irmã, ela treina aqui com a gente no Cafeína, faz várias aulas, e ela está estudando muito, né? Fazendo cursinho. E aí ela parte, assim, fica horas e horas do dia sentado estudando. O que aconteceu? Começou a surgir dor. Aí eu falei, Dani, pega e começa a mudar sua posição de ficar sentado. Começa a se movimentar. Você precisa estar estudando, você precisa estar sentado. Tudo bem, pega o notebook, o computador, coloca em outro lugar, senta de outra forma. Às vezes muda a altura do seu banco. Aí, o que ela fez de estratégia? Que melhorou. Hoje, até depois, se ela estiver assistindo, ela pode comentar aí para vocês colocar nos comentários. Ela comprou uma bola, aquela bola suíça grandona. Aí ela parte uma aula, ela fica sentada na bola. Outra aula, ela senta no chão. Outra aula, ela assiste a aula em pé mesmo, em cima de um banco. Outra aula, ela fica deitada. Então, todo dia, ela está fazendo as atividades, fazendo o trabalho dela, fazendo o que ela precisa, só que se movimentando, ela não deixa o corpo dela ali parado. Inerte, né? Então, ela está, de alguma forma, equilibrando o corpo dela nisso. Sim, isso é verdade. Então, o fato de você estar o dia inteiro trabalhando sentado não significa que você não pode se mover, né? Não significa que você não pode bolar estratégias no seu dia a dia para melhorar a sua ergonomia no trabalho, né? Mudar a sua postura, né? Variar, não ficar só sempre no mesmo movimento repetitivo o dia inteiro no mouse, computador, vira pra cá, pega folha no computador, não sei o que lá. Modifica, né? Que nem ela colocou a bola suíça, de vez em quando ela senta no chão. Ah, sentiu desconforto? Muda, fica em pé. Ah, sentiu desconforto? Ah, vem um pouquinho deitado de lado, depois troca do outro, fica lá. Varia, movimenta. Sim. Né? Aí, o que acontece? Aí você não perde o equilíbrio do seu corpo. Você se reequilibra se você tem algum problema. No começo pode ser um pouquinho desconfortável. Com certeza vai ser, mas é o que a gente falou ali no começo. Crescer dói, você evoluir dói. Por exemplo, você acha que é fácil o que muitos pais cometem erro. Você acha que é fácil deixar uma criancinha lá sofrendo até ela conseguir ficar sentada, até ela conseguir levantar? Ai, nossa, vai lá, dá dó, vamos ajudar ela. Só que se você ajudar ela, ela vai ter problemas futuros com o equilíbrio do corpo,
com desenvolver capacidades de coordenação motora. Uhum. Agora, isso é um processo que todo mundo teve que passar, todo mundo tem que passar. Porque a gente precisa ter essa dificuldade no começo para ter facilidade lá na frente. Uhum. Então, se você acha difícil, eu vou pegar e ficar sentado de outro jeito, nossa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que deitar, vou ter que levantar, vou ter que de meia em meia hora buscar água, ou de meia em meia hora levantar, dar uma alongada e voltar a sentar. Isso é incômodo demais. Uhum. Tá, é um incômodo agora, mas para futuramente você não ter outro incômodo. Agora, se você não faz isso hoje para equilibrar o seu corpo, o que vai acontecer mais para frente? Muitos problemas. Você vai ter que parar para equilibrar seu corpo. Você vai ter o incômodo de ficar parado por muito tempo. Você vai ter o incômodo de uma dor, o incômodo de uma lesão, porque você não fez isso hoje. Exatamente. Então faça hoje para não ter que fazer amanhã, né? Para não. Sim. Pra Então, evitar. este foi o quarto erro. Então vamos Tá? para o quinto. O quarto erro, então, para a gente pular para o quinto. O quarto, Pessoa que acredita que ficar parada então, é melhor do que se movimentar. se você ficar parado, não é melhor que se movimentar. Não. E agora o quinto erro. A pessoa que pratica muita atividade física sem ter o corpo equilibrado. Olha só onde chegamos. Então, essa pessoa, ela acha que é o que a gente estava comentando lá, do condicionamento e o equilíbrio. Uhum. Então, você ter um corpo condicionado não é a mesma coisa que você ter um corpo equilibrado. Não é, não é. Então, como a gente pode dar um exemplo disso, prático, que você vai conseguir enxergar e que acontece muito? Uhum. E aí as pessoas colocam a culpa, geralmente, no esporte por causa disso. Uhum. A pessoa vai lá, não tem um corpo equilibrado, começa a se movimentar muito, começa a praticar esporte, fazer um monte de coisa, machuca. Machuca. Eita, nós. Por quê? Aí ela fala assim, Futebol, não, por quê? machucou. Por que acontece? Porque aí ela vai falar assim, porque eu fui jogar, porque é o futebol, porque é o crossfit, porque é a corrida, porque eu treinei demais. Nossa, essa semana eu passei da conta, eu joguei todo dia, eu corri todo dia, mas não tem nada a ver. Se você tivesse um corpo equilibrado, com certeza não acontecia isso. Exatamente. Aí você fala assim, tudo bem, você pode ser que você se machuque por excesso de atividade física? Pode ser, mas o nosso corpo aguenta muito. Até você fazer isso, você vai estar às vezes mais cansado do que machucado. Né? Então, o que você precisa entender é que assim, o condicionamento é diferente do equilíbrio. do equilíbrio. Então, para você se equilibrar, você precisa se apoiar naqueles conceitos que a gente falou no começo do vídeo, da live. Você saber consciência, o que cada articulação faz, o que cada parte do corpo seu vai fazer, o que que vai ser as mobilidades, como que é a mobilidade daquela articulação, daquela parte do corpo, e como controlar aquilo, como você estabilizar, como deixar isso certo, né? Então, isso vai mostrar para você como equilibrar. E aí, condicionar. Aí vai já entrar na parte do esporte. Já de uma parte mais técnica, né? Então, assim, se você praticar muito condicionamento, pode ser que você está condicionando uma coisa errada. Às vezes você está pegando e potencializando um erro seu. Se você tem um desequilíbrio e você fica treinando só esse desequilíbrio, o que acontece? Você vai ter um grande desequilíbrio. Você vai cada vez aumentar mais o seu desequilíbrio. Exatamente. Então, isso vai gerar cada vez mais problema. É como se você estivesse treinando só o que você é forte, só o que você é bom. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo pegar muito peso. Então eu vou só treinar levantamento de peso, eu só vou trabalhar força. Mas eu não tenho mobilidade, eu não consigo estabilizar o meu corpo. Os outros componentes que eu não tenho, eu não treino. Então isso não vai gerar uma desarmonia no seu corpo, né? Então você está errado em treinar só o que você é bom. Você tem que treinar as outras coisas também, né? Então aí você vai gerar um equilíbrio. Aí você vai ter mais condições de praticar o seu esporte de uma forma mais equilibrada, né? Podemos dizer assim, equilibrada, sem correr grandes riscos, né? Isso que a gente quer mostrar aqui, né? No rally, vamos pensar num rally. Vamos voltar no exemplo do carro. Vamos. O rally, qual carro vai ir mais rápido?
aí. Que vai chegar no Que, final, que vai chegar, vai conseguir ganhar a competição dele. Pensando, a gente agora está falando no quinto passo, que é a pessoa que... Uma pessoa, ó, fugiu da cabeça. É, deu bug. Pessoa que pratica muita atividade física e que... Ô, caramba, tá difícil hoje. Ê, Marcela! Tá perto da hora do almoço, tô com fome já. A pessoa que pratica muita atividade física sem ter o corpo equilibrado. Isso. Então, voltando. O rally, essa pessoa, o quinto passo, a pessoa que pratica muita atividade física sem ter o corpo equilibrado. No rally, se você chegar no rally e ir lá, qual carro vai conseguir chegar no final mais rápido aí, com certeza? O rally, você sabe que tem todos aqueles morro, terra, lama, rio, tem tudo. O cara passa com o carro por dentro. Aí é um esporte. E aí você pode transferir isso para o seu corpo também. O carro que é mais estável, o carro que tem mais controle, o carro que está mais equilibrado, e ele vai ir melhor ou pior do que um carro que não tem equilíbrio, que passa no lugar, está lá balançando um monte, qual carro tem chance de capotar e qual carro tem chance de chegar mais rápido no final e conseguir ganhar esse rally? O carro que está mais equilibrado em todos os componentes dele, né? Então, assim, não adianta você pegar e ir para um rally aí do seu corpo, você pegar e se colocar num esporte, se colocar numa atividade, ficar praticando um monte, se você não sabe se o seu corpo está equilibrado, o que está acontecendo, né? Exatamente. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter chance de capotar, você vai ter chance de cada vez ir pior no seu esporte. Porque se você está desequilibrado e praticando essa atividade física, tentando ganhar esse rally todo o tempo, não vai adiantar, porque você não vai conseguir evoluir. Sim. Você não vai conseguir passar naquele ponto. Porque um carro equilibrado, ele vai correr a X por hora. Ele vai chegar na reta, vai conseguir desenvolver cada vez melhor. Agora, um carro desequilibrado, cada vez mais ele vai mais trepidar, vai cada vez ter mais problemas. Porque ele está desequilibrado. Então, não adianta a gente falar assim, eu tenho que treinar, tenho que treinar, tenho que treinar. O condicionamento, você vai condicionar uma coisa do seu corpo. Você vai condicionar só a força ou só um movimento. Por exemplo, vôlei. Você bate só de um lado. Pá! Só que aí o que acontece? Se você não equilibrar o seu corpo, você não precisa ficar lá batendo do outro. Mas se você não equilibrar o seu corpo, dar condições de ele trabalhar em harmonia, como a Marcela falou no começo do vídeo, vai chegar uma hora, ou você vai estar toda assim, conversando com a galera assim, ou você vai pegar e vai ter alguma lesão. Vai, isso é verdade. Então, não adianta você só ficar desse jeito. Você precisa equilibrar, buscar um ponto aí de harmonia do seu corpo, tá? E é isso que a gente quer chegar aqui, é isso que a gente quer mostrar para vocês, que vocês entendam, tá? Então, fechamos o ponto 5. Quinto ponto, né? O quinto erro. Então, vamos só recapitular todos os erros pra galera, tá? A listinha. E aí a gente encerra. Beleza. Então, o primeiro erro é a pessoa... O que a gente falou hoje, primeiro erro que a gente falou... A pessoa não ter clareza do que é ter um corpo equilibrado. A pessoa que não sabe, ela acredita, mas ela tem o conceito errado do que é ter um corpo equilibrado. Então, resumindo, se você não sabe o que é o corpo equilibrado, qualquer coisa que você fizer tá te equilibrando. Não é isso, tá? Então, segundo erro, vamos lá. Pessoa que acredita que tem um corpo equilibrado, mas não tem, tá? Então, aquela pessoa que ela faz atividade física, ela acha que ela tem capacidade, mas ela não tem toda a harmonia, todo o equilíbrio dela no corporal. É aquela pessoa que acha que tá fazendo bem, que tá legal, que só porque ela consegue, ela tem o corpo equilibrado. Mas não é porque você consegue que às vezes você tem o corpo equilibrado. Tem vários indícios aí, que a gente falou no começo aí, que vão te mostrar que o seu corpo pode estar desequilibrado. Exatamente. Terceiro erro. A pessoa acreditar que nunca poderá equilibrar o seu corpo. Então, é aquela pessoa que acha especial, se sente a última Coca-Cola do deserto. Que o caso dela é especial no ramo da medicina, que ninguém mais sofre mais do que ela, né? Que é o famoso alienígena. Alienígena. Não é diferente. Né? Essa pessoa é aquela pessoa que acredita que nunca vai poder melhorar o seu corpo, equilibrar o seu corpo. Então, né? você não é especial. Você é uma pessoa que consegue.
Quarto erro. Pessoa que acredita que ficar parado é melhor do que se movimentar. Então, como a gente viu aqui, resumindo, movimento é vida. Sim. Se você pega as ondas lá do aparelho, se a onda está movimentando, significa que o seu batimento cardíaco está funcionando. Se você está parado, significa que está morto. Então, se você ficar parado, com certeza o seu corpo está indo em direção ao quê? Vamos lá. Quinto erro. Pessoa que pratica muita atividade física, mas não tem aquele corpo equilibrado, né? Essa pessoa lá tá correndo grandes riscos, né? Então, faz de tudo, né? Gosta de fazer muitas coisas, treina demais só um componente e esquece do resto. O quinto e último erro, resumão, que é: se você ficar só praticando, você achar que só fazer seu esporte, que só fazer aquilo vai te ajudar, você está errado. Por quê? Porque ele possivelmente só vai potencializar ainda mais o seu problema, o seu desequilíbrio. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, fechamos os 5 erros principais de quem quer ter o corpo equilibrado, tá? Espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Foi uma live bem completa, né? Então, fechamos hoje nosso assunto. Esperamos você até o próximo domingo. Beleza? Até, galera. Fechou, Valeu. pessoal? Tchau, tchau.